Boa noite. Boa noite. Depois de muito suspense, Temer desiste da reeleição e lança a candidatura de Meirelles. Denunciado 2 vezes e com baixa popularidade, o presidente reclama da dor da acusação injusta. Justiça de Minas rejeita o último recurso e manda prender o ex-governador Eduardo Azeredo. Ele foi condenado a 20 anos de cadeia por desvio de dinheiro público no Mensalão Tucano. Comitê de Direitos Humanos da ONU nega a liminar pedida por Lula contra a prisão. Agora, o órgão vai avaliar se dá andamento às queixas do ex-presidente contra o juiz Sérgio Moro. O Supremo volta a condenar Maluf, desta vez por falsidade ideológica em campanha eleitoral. Afastado do mandato, o deputado vai continuar em prisão domiciliar. Ele já cumpre pena por lavagem de dinheiro. Ministro Edson Fachin, relator do processo, vota pela condenação do deputado Nelson Moura. É o primeiro julgamento da Lava Jato no Supremo. O parlamentar é do PP, o partido de Maluf. Pelo segundo dia, caminhoneiros protestam em todo o país contra o preço do diesel. O movimento nas estradas foi afetado. Presidentes da Câmara e do Senado tentam acordo com o governo. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já. Um projeto da Eletropaulo promete limpar os postes de energia de São Paulo que abrigam também a fiação de telecomunicações. As empresas que não se organizarem podem ter os cabos cortados. A ação é feita em 8 bairros. A impressão é que os cabos foram pendurados nos postes de qualquer maneira. Dezenas de fios num emaranhado que assusta. É muito fio, é perigoso esteticamente, é feio. Bem na frente da minha casa, um montão de fios, mas... Você fica apreensiva? Fico, porque às vezes dá um estouro, né, nas caixas de força, às vezes cai algum fio. A Eletropaulo diz que a culpa pela bagunça é das operadoras de telefonia e internet, que ocupam os postes de forma desordenada e muitas vezes sem pagar o aluguel. A partir da autorização da ANEEL, a concessionária de energia elétrica começou a cortar os fios irregulares em ruas de 8 bairros da capital. Quando a população vê esse poste nessa coisa horrorosa, ela não sabe identificar o que é o cabo de energia e o que é o cabo de telecom. Ela vê o poste feio, o poste é da Eletropaulo, a culpa é da Eletropaulo. Na verdade, a Eletropaulo é vítima também desse processo. O técnico explica que apenas os fios mais altos são da rede elétrica, de média tensão, 13.800 volts. Os que ficam mais abaixo pertencem às empresas de telecomunicações. São 75 que têm contrato com a Eletropaulo para usar os postes. A norma técnica limita a 6 pontos de fixação, que são as braçadeiras, muito mais numerosas na realidade. O prejuízo não é só estético. Um eventual cabo baixo, quando passa um caminhão, um carro mais alto, ele pode bater nesse cabo, esse cabo cai no chão, pode causar um acidente com esse veículo e pode esse cabo caindo, ele cair sobre um pedestre. Então existe esse risco de um acidente. Mas o cabo não dá choque? Não, esse cabo não dá choque. Normalmente esses cabos são de fibra ótica, eles não transmitem energia. Nessa ação, os operários estão retirando cerca de 30% dos fios. O problema é que só podem ser saneados pouco mais de 2.000 postes por ano. Esse limite foi estabelecido pela agência reguladora num acordo com as empresas de telecomunicação, que não têm interesse na celeridade, porque tem custos para marcar e reorganizar os cabos. Bem, nesse ritmo, pouca coisa muda de imediato. É que serão necessários 3 séculos e meio para limpar todos os quase 800.000 postes de São Paulo. O acordo foi firmado na Câmara de Regularização de Conflitos, que envolve as agências reguladoras de energia elétrica, a ANEEL, e de telecomunicações, a Anatel. Poderia ser tudo subterrâneo e com certeza ficaria bem mais bonito. A rede elétrica na capital tem mais de 24.000 quilômetros de fios. Apenas 8%, menos de 2.000 quilômetros, são aterrados. A Eletropaulo diz que o custo da rede subterrânea pode ser até 20 vezes maior que o da rede aérea, com manutenção também mais cara. O Ministério Público investiga o suposto pedido de propina feito por funcionário do Tribunal de Contas do município, que seria ligado ao presidente João Antônio da Silva Filho. Entre as testemunhas citadas pelo promotor está um empresário que relatou o pedido de pagamento de 30 milhões de reais. Esse valor seria para manter o contrato de limpeza de São Paulo, dividido entre apenas 2 áreas.
Segundo o promotor Marcelo Milani, os denunciantes que não tiveram os nomes divulgados relataram que um funcionário ligado ao Tribunal de Contas do município teria pedido propina no valor de 30 milhões de reais às empresas responsáveis pela varrição e limpeza da cidade. Este funcionário seria ligado ao presidente do TCM, o conselheiro João Antônio da Silva Filho. Um empresário não viria aqui desacompanhado imputar um fato desse ao Ministério Público sem ter um mínimo de suporte, né? O pedido de suborno teria ocorrido em setembro do ano passado, para permitir a permanência do atual sistema de varrição da cidade. O serviço é dividido em 2 lotes. O consórcio Inova é responsável pelas zonas Oeste, Norte, parte da Leste e Centro, e a Soma, que cobre a Zona Sul e outra parte da Leste. Ainda segundo as testemunhas, como o pagamento não teria sido feito, João Antônio, que é relator dos processos de varrição no TCM, teria recomendado a divisão da capital em 6 lotes. É altamente suspeito que se tenha colocado numa emergência modificação do processo. É declarado uma emergência e eu contrato outras pessoas para fazer emergência. Isso é altamente suspeito. Desde o ano passado, a contratação de serviços de limpeza urbana de São Paulo, por um prazo mais longo, está suspensa por uma decisão do Tribunal de Contas do município. O TCM apontou ao menos 19 irregularidades no edital do contrato, estimado em cerca de R$1 bilhão, e que vai definir quais as empresas vão realizar esses serviços na cidade. Na época, houve uma contratação emergencial, que vai até dia 13 de junho. Na semana passada, uma outra licitação de emergência foi barrada, desta vez pela Justiça, e por problemas similares aos apontados pelo TCM há alguns meses. Até agora, não se sabe o que vai acontecer com a limpeza da cidade, no término do prazo. Em nota, o presidente do Tribunal de Contas, João Antônio, diz que nunca teve contato com executivos, advogados ou funcionários dos consórcios e que não autorizou qualquer contato de terceiros no nome dele ou do tribunal. Ele ainda afirma que não vai se intimidar com pressões ou ameaças à sua atuação no Tribunal de Contas. Hoje o TCM realizou um encontro com jornalistas para divulgar um serviço disponível no site do tribunal para promover transparência. A plataforma oferece informações sobre os gastos da Prefeitura de São Paulo e pode ser acessada por qualquer pessoa. Caminhoneiros voltaram a bloquear as principais estradas de ao menos 21 estados e também do Distrito Federal. É o segundo dia seguido de protestos contra a alta do preço do diesel. Minas, Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo registraram mais pontos de manifestações. A rodovia Regis Bittencourt foi totalmente bloqueada na altura de Embu das Artes, na Grande São Paulo. Uma barricada de pneus foi incendiada, prejudicando a passagem dos motoristas. Na maioria dos estados, os manifestantes fizeram a Operação Tartaruga, o que provocou lentidão no trânsito. O bloqueio causou a falta de combustível no aeroporto de Brasília e provocou o cancelamento de ao menos 3 voos que sairiam de São Paulo, Minas e Rio. Segundo a Inframérica, a frota de caminhões que leva o querosene de aviação para o terminal está parada perto do Distrito Federal. A paralisação foi organizada pela Associação Brasileira dos Caminhoneiros, que representa 600 mil integrantes da categoria. Os manifestantes querem a isenção da CID, a contribuição de intervenção no domínio econômico, que é um dos impostos cobrados do setor de combustíveis. Sob pressão, a Petrobras anunciou que a partir de amanhã vai reduzir o preço do diesel e da gasolina nas refinarias. O diesel terá queda de 1,54%, chegando a R$ 2,33 o litro. A gasolina vai diminuir 2,08% e vai custar R$ 2,04. Desde julho do ano passado, o diesel teve alta de 56,5% nas refinarias, segundo cálculos do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Hoje, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, se reuniu com os ministros da Fazenda, Eduardo Guardia, e de Minas e Energia, Moreira Franco, que ontem participaram de um encontro com o presidente Temer.
Depois da reunião, Parente disse que a política de reajustes dos preços de combustíveis da empresa não vai ser alterada. Ele disse que o anúncio da queda do preço dos combustíveis é reflexo da queda do dólar, que aconteceu ontem. A redução de hoje é simples de entender, uma redução importante de câmbio ontem. Tá certo? Então é prova de que essa política ela tanto funciona na direção de subir os preços quanto de cair o preço. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, anunciaram no Twitter que o governo vai zerar a cobrança da CID sobre a gasolina e o diesel. A medida, segundo eles, é para reduzir o preço dos combustíveis em todo o país. Em troca, o Congresso deve aprovar o projeto de reoneração da folha de pagamentos para compensar a queda na arrecadação. No entanto, o sindicato que representa os caminhoneiros afirmou que as paralisações vão continuar. Isso porque a isenção deste imposto representa apenas um dos 27% dos tributos cobrados sobre o diesel. O governo federal ainda não confirmou o acordo. O Tribunal de Justiça negou o último recurso e decretou a prisão imediata do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, do PSDB. Ele é o primeiro envolvido no chamado Mensalão Tucano que vai ser preso. A defesa diz que ele vai se entregar. A decisão foi unânime. Os desembargadores do TJ de Minas Gerais negaram o recurso e a maioria votou pela prisão imediata. A defesa de Azeredo ainda tentou adiar, alegando que cabiam embargos dos embargos, mas o pedido também foi negado. O ex-governador de Minas Gerais foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão por lavagem de dinheiro e peculato, que é o desvio de recursos públicos. Eduardo Azeredo foi apontado pelo MP Mineiro como sendo um dos principais articuladores de um esquema de desvios de dinheiro de estatais para financiar a própria campanha à reeleição ao governo do estado em 1998. Segundo a denúncia, foram 3,5 milhões de reais via empresas do publicitário Marcos Valério, que já foi condenado por esquema semelhante no mensalão petista e cumpre pena de 37 anos. Ele ainda não foi a julgamento neste processo. A ação penal contra Eduardo Azeredo se arrastou por 11 anos na Justiça. Em 2007, ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República porque era senador e tinha foro privilegiado. Em 2014, quando estava para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, renunciou ao cargo de deputado federal. A medida foi vista como uma estratégia para atrasar o julgamento. Na Justiça Comum, o tucano foi condenado em 2015 na primeira instância e no ano passado na segunda. O recurso negado hoje era o último que poderia adiar a prisão. Azeredo sempre negou as irregularidades. Hoje disse que se sente injustiçado e que irá recorrer às instâncias superiores. Além de comandar o governo mineiro e exercer os cargos de senador e deputado, ele também foi presidente nacional do PSDB. O presidente do PSDB, o atual Geraldo Alckmin, disse que a prisão de Eduardo Azeredo não vai comprometer o discurso ético da legenda. Alckmin é pré-candidato à presidência da República. Segundo ele, o ex-governador de Minas está afastado do partido há 10 anos. Alckmin provocou ainda o PT, afirmando que, diferentemente de outros partidos que querem desacreditar as instituições, os tucanos defendem que a lei é igual para todos e que decisão judicial se respeita. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumani Pinto. É mentira. É mentira do Alckmin quando disse que não vai prejudicar a campanha do PSDB. Vai. Agora, vai prejudicar porque o PSDB, ao contrário do que o Alckmin disse, sempre tratou os seus delinquentes da mesma forma como o PT tratou os seus e o PSDB o criticava por isso. Então, é tudo lorota de candidato. Não caia nessa. Olha aí, o Eduardo Azeredo cometeu o crime há 20 anos. Está na justiça há 11. Usou o truque de sair do foro privilegiado, para você ver que nem sempre o foro privilegiado é um privilégio, por mais que o Supremo seja leniente. Porque para ele, por exemplo, era mais conveniente voltar para a primeira instância e ser bem tratado lá no seu estado, o estado em que foi governador, o estado em que o PSDB mandou. Bom, tanto isso é verdade que ele está sendo somente agora condenado a cumprir a sua pena. Mas veja bem, ele está
sendo condenado a cumprir a pena porque há uma jurisprudência do Supremo em que é possível isso acontecer depois da prisão em segunda instância. Então, a prisão após a segunda instância é muito mais importante do que o foro privilegiado. Toda essa farofa que o Supremo está fazendo, a Câmara falando em foro privilegiado, tem uma importância muito relativa. Agora, quando apareceu o tal do mensalão tucano, a inspiração para o mensalão do PT, eu disse numa entrevista ao vivo com o senhor Arthur Vigílio, que era o presidente do PSDB, que o PSDB ia perder a eleição por causa disso. Perdeu todas as eleições e eles ficaram insistindo na tolice de que não tinha nada a ver o mensalão de Minas com o mensalão nacional. Os petistas do mensalão do PT foram condenados, à exceção do Dirceu, foram indultados e perdoados, e o Eduardo Azeredo ainda não foi preso, a não ser que tenha sido preso agora mesmo, né? Então, está provado que a Operação Lava Jato não é seletiva. Os partidos é que são insistentes. Pelo amor de Deus, estava na hora, né? Bom, eu volto quinta-feira que vem direto ao assunto. Até! Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. O Comitê de Direitos Humanos da ONU rejeitou o pedido cautelar da defesa do ex-presidente Lula para que ele não ficasse preso até todos os recursos serem julgados. Mas a queixa apresentada pelos advogados de Lula ainda pode ser julgada de forma definitiva, provavelmente em 2019, porque as Nações Unidas não avaliaram o mérito do pedido. Ao negar a liminar, o comitê disse que não concluiu que existe um risco de um dano irreparável nesse momento. A defesa do ex-presidente afirmou que recebeu com satisfação a decisão da ONU, que confirma que está formalmente investigando violações cometidas contra Lula. O deputado afastado do PP, Paulo Maluf, foi condenado pela segunda vez pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Agora há 2 anos e 9 meses, por falsidade ideológica para fins eleitorais. Paulo Maluf, que cumpre pena em prisão domiciliar, condenado em outra ação penal, também foi condenado por irregularidades na prestação de contas de sua campanha de 2010 à Câmara dos Deputados. No seu voto, o relator, ministro Luiz Fux, entendeu que há elementos que comprovam que o parlamentar omitiu mais de R$168 mil doados por meio da empresa Eucatex, que é da família de Maluf. Na decisão, o relator também pediu que a Câmara declarasse a perda do mandato de Maluf, porque ele não pode comparecer às sessões da Câmara. Os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso acompanharam o voto do relator. O ministro Marco Aurélio Mello votou pela condenação, mas, sobre a perda de mandato, disse que não entende que seja da competência do Supremo por causa do novo entendimento em relação ao foro privilegiado. Para o ministro, não há elo entre a prática criminosa e o exercício do mandato de deputado. Paulo Maluf, já condenado a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro, no período em que foi prefeito de São Paulo, entre 93 e 96, cumpre prisão domiciliar desde o dia 30 de março. Ontem, o deputado federal foi comunicado das condições para continuar em prisão domiciliar humanitária, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Ele tem que usar tornozeleira eletrônica e entregar o passaporte à Polícia Federal. Também só pode sair de casa com autorização judicial ou para atendimento médico de urgência. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento do deputado federal Nelson Moirer, do Partido Progressista. Ele é acusado de receber quase 29 milhões de reais de propina de contratos com a Petrobras. Esse é o primeiro caso de parlamentar envolvido na Lava Jato que começa a ser apreciado pela Suprema Corte. O primeiro a votar foi o relator do caso na segunda turma, ministro Edson Fachin, que declarou que há provas suficientes para a condenação do deputado do PP pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Segundo Fachin, os extratos bancários de Nelson Moirer evidenciam que ele fracionou os valores recebidos de propina em depósitos na própria conta para despistar as investigações da polícia. Fachin disse que Nelson Moirer não tinha condições de saber se o dinheiro era desviado da Petrobras, mas tinha ciência de estar cometendo um ato ilícito. O voto foi seguido pelo revisor do processo, ministro Celso de Mello, que também votou pela condenação do réu.
Para o revisor, Nelson Moira recebeu, durante vários anos, valores indevidos entregues por delatores do esquema de corrupção, entre os quais o doleiro Alberto Youssef. O placar, por enquanto, está 2-0 pela condenação do deputado. O presidente Temer desistiu da candidatura e o MDB lançou Henrique Meirelles como pré-candidato à presidência da República. Em evento do partido, o presidente Temer fez diversos elogios ao ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, recém-filiado ao MDB. Por mais que as pessoas queiram criticar, etc., no fundo, lá no seu íntimo, na sua alma, no seu raciocínio, na sua ânima, eles dizem, nós não podemos ganhar. Melhorou. E melhorou em pouquíssimo tempo, como revelou o Meirelles. Imagine se tivermos mais 4 anos. O que vamos fazer pelo país? Meirelles disse que agora vai buscar alianças e uma união com partidos de centro. É um momento decisivo para o Brasil. Nós vamos escolher o país avançar, prosseguir modernizando o país, crescendo, criando emprego, vamos escolher o retrocesso. Acredito que não há dúvida que a decisão da população brasileira é clara. Se o MDB registrar a candidatura do ex-ministro em agosto, será a primeira vez em mais de 20 anos que o partido volta a ter um candidato à presidência da República. O último foi do ex-governador paulista Orestes Quercia em 94. Temer tinha a intenção de disputar a reeleição, mas foi aconselhado a recuar. A percepção de aliados era de que o presidente teria pouco tempo para rebater as acusações contra ele e, assim, reverter a baixa avaliação. No discurso, Temer não falou das denúncias das quais é alvo. Afirmou que a dor da acusação injusta não irá paralisar nem ele e nem o governo. O presidente é alvo de 2 investigações em curso. Uma que trata da edição do decreto dos portos. A suspeita é de que Temer e aliados receberam propina para editar o texto que beneficiaria empresas portuárias, o que o MDBista nega. Outro inquérito apura o suposto pagamento de 10 milhões de reais de vantagens indevidas da Odebrecht a candidatos do MDB na eleição de 2014. O pedido teria ocorrido na residência oficial de Temer durante um jantar com executivos da empreiteira. O presidente também nega essa acusação. O MDBista também foi alvo de 2 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República no ano passado. Elas tratam de acusações de corrupção, organização criminosa e obstrução de justiça e são embasadas nas delações da JBS Friboi. Arquivadas por determinação da Câmara, só serão retomadas depois que o presidente deixar o cargo. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, minimizou o alerta feito pela Advocacia-Geral da União sobre o decreto dos portos. A AGU teria indicado algumas irregularidades no documento assinado pelo presidente Temer. No entanto, em entrevista à Rádio Eldorado nesta manhã, Marum disse que a opinião da AGU não é terminativa. O decreto é alvo de 2 investigações. O Tribunal de Contas da União analisa a legalidade. A prorrogação dos arrendamentos em até 70 anos é um dos pontos mais delicados. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal investiga se o presidente Temer teria beneficiado empresas do setor. Pessoas muito próximas ao presidente, como José Yunes e o Coronel Lima, são alvos dessa investigação. Ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, prorroga por mais 15 dias as investigações sobre obstrução de justiça envolvendo parlamentares do PP. A prorrogação é para aprofundar a apuração sobre a compra de silêncio de testemunha. A investigação envolve o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, o deputado Eduardo da Fonte e o ex-deputado do PP, Márcio Junqueira, hoje no PROS. Os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS Friboi, pediram ao ministro Edson Fachin a abertura de conta judicial para depósito dos valores combinados nos acordos de delação. Cada um deve pagar 110 milhões de reais. Mas Fachin ainda tem que decidir sobre o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República para rescindir os acordos de executivos da JF. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a decisão da Justiça de Minas de rejeitar recurso e determinar a prisão do tucano Eduardo Azeredo, ex-senador e ex-governador de Minas Gerais, condenado a 20 anos de prisão por peculato e lavagem de dinheiro no processo do Mensalão Tucano. O PSDB foi enviado finalmente para a cadeia. Ficará preso junto com o ex-presidente nacional do partido, Eduardo Azeredo, transformado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais num corrupto de segunda instância.
O PSDB poderia ter concedido a si mesmo um habeas corpus preventivo se tivesse se livrado do filiado tóxico quando teve a oportunidade. Ao proteger Azeredo, converteu a desmoralização de um político num processo de apodrecimento partidário. Ao mandar Azeredo para o xadrez, a justiça atenua a distorção da seletividade. Pode-se reclamar de que há poucos tucanos em cana, mas logo já não se poderá dizer que não há nenhum tucano atrás das grades. A fila ainda é grande, nela aguardam por vereditos Aécio Neves, José Serra, Luísio Nunes e Geraldo Alckmin. O que se exige é que essa fila continue a andar. O PSDB sempre acusou o PT de mimar os seus corruptos. O PT sempre acusou o PSDB de blindar os seus corruptos. Por mal dos pecados, as investigações vão demonstrando que os dois lados têm razão. A história ofereceu aos partidos que se revezaram no poder por mais de 2 décadas inúmeras oportunidades de se unir. Preferiram se aliar ao que havia de pior na política. Tucanos e petistas acabaram se juntando na marra. Encontraram-se primeiro na lama. Agora começam a se juntar na cadeia. Boa noite. A Justiça Federal autorizou o uso de 18 milhões de reais recuperados pela Lava Jato para a reforma de escolas no Rio de Janeiro. Os recursos devem ser utilizados exclusivamente na execução de obras e melhoria de infraestrutura das escolas públicas estaduais. As escolas beneficiadas devem constar de uma relação feita pela Secretaria Estadual de Educação em ordem de prioridade. A Odebrecht tem até sexta-feira para fechar um acordo para um novo empréstimo com bancos credores. Se as partes não entrarem em consenso, a construtora será oficialmente declarada inadimplente por não pagar uma dívida de 500 milhões de reais vencida em abril. O valor a ser emprestado já está definido, 2 bilhões e 600 milhões de reais. Mas ainda há pontos importantes pendentes para que se formalize esse acordo. Um dos principais é conseguir fazer com que as garantias, descobrir quais são as garantias que vão ser ações da Petroquímica Braskem até sexta-feira. O novo empréstimo é essencial para a Odebrecht, que enfrenta uma grave crise desde o começo da Operação Lava Jato. O Jornal da Gazeta recebe o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, para a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O prefeito Bruno Covas, aos 38 anos, é político de extensa carreira no PSDB, como deputado estadual por 2 vezes, deputado federal, secretário estadual na gestão geral do Alckmin e secretário municipal e vice-prefeito de João Dória. Muito obrigada, prefeito, por estar conosco, uma oportunidade para falarmos da nova gestão da prefeitura e de política. Obrigado, que agradeço o convite. Bom, eu vi uma declaração sua dizendo que o avião segue o mesmo voo e só muda o piloto. Isso. Devemos esperar mais do mesmo? Não, devemos esperar que eu possa dar continuidade àquilo que foi combinado com a população na eleição de 2016. Então, todas as ações, por exemplo, no que diz respeito à desestatização, à venda do AMB, a concessão do Pacaembu, enfim, nós vamos dar continuidade àquilo que foi pactuado com a população na eleição e que depois foi repactuado quando a Câmara Municipal aprovou o plano de metas da gestão 2017-2020. Então, nós vamos ter o mesmo governo. É claro que eu tenho o meu jeito de ser, eu tenho o meu jeito de falar, eu tenho o meu jeito de agir. O João Dória tinha o jeito dele. Eu não vou querer aqui dizer que eu sou igual a ele, mas o governo é o mesmo. Bom, lembrando então as promessas, né, de 2016. Claro. João Dória ficou apenas 15 meses e não teve tempo para o cumprimento dessas promessas. Agora, diz a sabedoria popular que promessa é dívida. Isso aí. O que eu quero saber é se João Dória deixou para Bruno Covas uma herança maldita ou herança bendita? Eu acho que nem uma coisa nem outra. O que ele deixou é também responsabilidade minha.
porque eu estava ao lado dele quando nós discutimos o programa de governo para a cidade de São Paulo, eu estava ao lado dele quando a gente foi para a rua para pedir votos, eu estava ao lado dele quando nós somos eleitos prefeito e vice-prefeito. Então eu também sou um pouco responsável por essa gestão. Acho que ele não deixa nenhuma herança bendita ou maldita. Ele deixa um governo que eu tive a oportunidade de estar ao lado dele quando foi iniciado e que agora estou tendo a alegria de dar continuidade. Agora, em relação assim, a jeito de ser diferente, chamou atenção no seu primeiro pronunciamento aquela gravata vistosa, cor de laranja, e de imediato remeteu ao que Dória fez logo que tomou posse, que foi abolir a gravata. Que recado foi aquele da gravata laranja? Não, eu também sou o mais despojado possível, enfim, ando de jeans, sapatênis, mas aquele era o meu primeiro discurso, era um momento mais formal, eu achei que valia a pena, eu estava assim com o traje completo. Bom, a imagem. Dória construiu a imagem de gestor. E Bruno Covas sempre fez questão de investir na imagem de político. E em todos os seus atos isso aparecia. Agora, qual é o seu mais difícil desafio para a construção da imagem de gestor da maior cidade da América Latina? Eu acho que aqui os desafios são imensos, né? A maior cidade tem também desafios superlativos. A quantidade de criança que nós ainda temos fora de creche, a quantidade de reclamações que ainda tem, de não atendimento nas UBSs, a quantidade de tempo que as pessoas levam ainda no trânsito. Enfim, aqui os desafios são muito grandes e eu, enfim, não posso negar e não tenho por que negar que eu me preparei para ser político, eu gosto de ser político, eu tenho honra de ser político, esse é o objetivo da minha vida. Enquanto a população deixar, é isso que eu quero fazer da minha vida. E eu acho que gostaria muito de ser marcado por aquilo que me levou a fazer política, que é mudar a vida das pessoas, que é diminuir distâncias sociais. Foi assim que eu aprendi a fazer política dentro de casa. Quer dizer, um olhar social para a gestão pública. Não há a menor dúvida, que é na área da educação, da assistência, da cultura, da saúde. É aquilo que mexe com as pessoas, que para mim é o mais importante. E é isso que eu gostaria de ser lembrado depois de deixar a Prefeitura de São Paulo. E esse é o desafio? Esse é o grande desafio, é melhorar a qualidade de vida. Mas nessa área social, pinça algum deles? É difícil escolher. É como você pedir para um pai perguntar que filho que ele gosta mais, né? Não tem como a gente fazer essa escolha. Como é que eu vou só pensar nas crianças que estão fora de creche e não vou pensar naqueles que estão enfermos e que não têm um médico para atender no posto de saúde? Mas você pensa naquele que mais carece? Não há a menor dúvida que política... na gestão municipal, qual é a área que mais carece? Política a gente faz para aqueles que mais precisam. Eu acho que no ponto de vista aqui do município, as grandes reclamações são saúde, educação e transporte. Eu acho que esses são os principais desafios que tem o prefeito de São Paulo. E a questão da habitação? Eu até pergunto isso por causa desse frio danado que está aí e o número tão grande de moradores de rua e a dificuldade que a prefeitura tem para acolher essas pessoas. Falam até na possibilidade de ter 2 mortos por causa do frio, isso ainda não foi confirmado pelo IML, mas a habitação está também nessas prioridades suas? Só separar um pouco aqui a questão, a primeira delas é esse atendimento que a gente faz à população em situação de rua, em especial nesse período do ano de baixas temperaturas. Nós já ampliamos em 620 o número de vagas nos nossos abrigos para poder recolher, atender essas pessoas. A grande dificuldade é a gente poder dar agilidade nesse atendimento e poder convencer, porque muitos não querem sair da rua, ainda tem problema com álcool, com drogas, não querem aceitar o acolhimento. Então, esse trabalho que as equipes fazem de convencimento dessa população é um trabalho muito difícil, de gota a gota, de canto a canto, para poder convencê-los a sair da rua e serem acolhidos nos nossos abrigos. A questão habitacional é um grande desafio na cidade. A gente tem só de áreas invadidas, são 205 áreas invadidas na cidade de São Paulo. São 45 mil famílias morando nessas 205 áreas, de um total de 360 mil famílias que sonham com a casa própria na cidade de São Paulo. A gestão anterior conseguiu entregar 15 mil unidades habitacionais, a gente espera elevar isso para 25 mil unidades habitacionais,
mas é com desburocratização que nós vamos facilitar o empreendimento de baixo custo, com a parceria com o governo do estado, o governo federal, com revisão de zoneamento, enfim, a gente precisa pensar em outras linhas de políticas para poder diminuir ainda mais essa grande demanda. Agora, falando nessa questão das outras linhas, de imediato eu lembro, né, o problema de caixa da prefeitura que tem sido alardeado e não só da prefeitura, né, do governo federal também, nas parcerias, o argumento praticamente é o mesmo. As privatizações que já foram aqui mencionadas, a venda de prédios públicos, essas ações podem suprir as necessidades do Caixa para que o investimento nessas prioridades, saúde, educação, habitação, não fiquem empacadas e que tenham um déficit mais expressivo ainda? É exatamente esse um dos motivos que nos levam a dar continuidade a esse programa de desestatização. Mas vai dar para o dinheiro que viria daí o que resolve o caixa? Ele não resolve o caixa, mas ele resolve o investimento. Né? Até porque o primeiro projeto que nós enviamos à Câmara, ainda na gestão do prefeito João Dória, foi o projeto que criou o Fundo Municipal, onde todo o recurso de privatização será destinado. É algo que não tem precedente aqui no país. Quando foi feito o grande programa de desestatização, de privatização, ainda no governo Fernando Henrique, o dinheiro foi usado para pagar a dívida, porque era a necessidade do país naquele momento. Então esse recurso vai direto para este fundo, que tem uma previsão dada por lei. Ele não pode ir para custeio, somente para investimento, e para as áreas elencadas: educação, saúde, assistência, transporte e habitação. E agora a Câmara Municipal ampliou esse leque também para as obras das prefeituras regionais, que são as obras de intervenções que são feitas nos bairros. A gente tem aqui, no orçamento da cidade de São Paulo, que é um orçamento de 54 bilhões de reais, 3 bilhões comprometidos com subsídio do ônibus, e esse ano o rombo da Previdência Municipal deve chegar a 6 bilhões de reais. Então nós estamos falando de 9 bilhões que comprometem muito o orçamento, e a gente espera, a partir dessas vendas, poder ter recursos para fazer investimentos necessários na cidade de São Paulo. Bom, a Previdência dos Servidores, um assunto mais que polêmico, né? O projeto já foi para a Câmara, mas já ficou claro que com o déficit de caixa da Prefeitura não dá para resolver o problema de déficit da Previdência dos funcionários públicos municipais. E eu já vi uma declaração sua que a responsabilidade agora está com a Câmara Municipal, porque o projeto já está lá. Quando eu vi isso, né, fiquei ali com a impressão. Bruno Covas colocou a batata quente de um projeto como esse, que não é simpático aos servidores, nas mãos dos vereadores, num tipo assim, lavou as mãos do prefeito? Não, muito pelo contrário, acho que eu teria lavado as mãos se a gente tivesse retirado o projeto da Câmara e não tivesse enviado. Né? O projeto é de autoria do Executivo, a gente não nega essa autoria. O que vai se gastar esse ano de 2018 entre contribuição patronal mais rombo da Previdência, ou seja, tudo aquilo que sai dos cofres da Prefeitura para ir para os aposentados, significa 90% do IPTU. Então você imagina, de cada 10 boletos de IPTU, 9 estão indo pagar a aposentadoria de servidor. No ano que vem, nós vamos para 100% de IPTU só para pagar a aposentadoria. Então a gente está propondo uma reforma, onde a gente vai criar um novo sistema no município, vamos ampliar a contribuição dos servidores, porque não há saída. Eu preciso chegar no fim do ano no 0 a 0, receita e despesa. O governo federal tem dívidas crescentes que eu não posso fazer, porque senão eu vou estar no crime de responsabilidade fiscal. Então, ou a gente faz a reforma da Previdência, ou nós vamos diminuir mais o recurso da educação, da saúde, da prefeitura regional, ou nós vamos aumentar a IPTU. Quer dizer, não tem saída. Eu acho que a mais justa é a reforma da Previdência Municipal. Bom, a última questão, ano eleitoral. E o seu partido? O PSDB não tem vivido tempos de paz. Hoje mesmo uma notícia que eu tenho certeza deixa vocês todos aí com uma preocupação extra, que é a do último recurso apresentado pelo ex-governador de Minas Gerais e aí a possibilidade de ele ser preso a qualquer momento. Bom, fora isso, no PSDB as discordâncias de tucanos históricos, aqueles que estão ali na raiz
da construção do partido, que são pessoas de peso, de nome, que discordam da indicação de João Dória para candidato ao governo do Estado, essa coisa toda, e até não vem lealdade de Dória em relação a Geraldo Alckmin, acha que o que ele quer é ser candidato à presidência. Então essa turbulência interna no PSDB, o quanto tudo isso também contribui para que a candidatura de Geraldo Alckmin não comece a deslanchar? É muito ruim, não tem a menor dúvida. Até porque a população, quando vê briga como essa, fica assim, ó, se nem eles se entendem, como é que a gente vai querer votar neles? É claro que essa discussão é normal, acontece não só no PSDB, mas em outros partidos. A gente vai aprender a fazer essa discussão dentro de casa, né? Não levar essa discussão para fora como se a gente não conseguisse se entender. O João Dória venceu uma prévia dentro do PSDB com 80% dos votos. Mas a gente não quer fazer campanha com 80% do partido. A gente está tentando construir e lançar pontos para poder chegar no momento da campanha e ter 100% do PSDB ao lado dele. Esse, por exemplo, é um trabalho que eu tenho feito nas minhas horas vagas. Prefeito, nosso tempo terminou. É uma pena. Eu tenho muito assunto. Muito obrigada, agradeço ter encontrado um tempo na sua agenda, vindo aqui. E é uma prestação de contas, né? Para o cidadão de São Paulo, eu não tenho dúvida. Eu desejo muito boa sorte nessa sua nova empreitada. Eu que agradeço. Muito obrigada, boa noite. Um abraço ao telespectador. Obrigada. Gamberini. Hoje foi mais um dia de bastante frio, principalmente de madrugada, né? Pois é, o dia começou, olha, bem frio, com apenas 8 graus. Depois à tarde começou a esquentar, chegamos a 23 graus, com muito sol, né? Vamos ver com Mariana Mentano se vai continuar frio assim. Apesar da massa de ar seco já estar perdendo força, o frio vai continuar no sul e aqui no sudeste do Brasil. Com isso, o sol se mantém firme e forte e, como a gente vê no mapa, ainda pode gear pelo interior da região sul amanhã. Já na metade norte do Brasil, deve chover no litoral leste da Bahia, entre o oeste de Minas e o sul do Tocantins e em boa parte do norte do Brasil por causa do calor e da alta umidade do ar típicos da região. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Nessa quarta-feira, na capital gaúcha, mínima de 7, máxima de 16 graus. Em Curitiba, os termômetros ficam entre 6 e 18 graus. Em Cuiabá, o tempo também fica aberto, mas por lá a máxima chega aos 29 graus, assim como em Salvador, só que a capital baiana vai ter uma quarta-feira de chuvas a qualquer hora. Para São Paulo, o tempo continua ensolarado. Só que a passagem de uma frente fria traz ventos marítimos que aumentam a nebulosidade no finalzinho do dia no litoral, aqui na Grande São Paulo, na Baixada Santista, mas não há expectativa de chuvas não. A madrugada promete ser fria e a máxima amanhã à tarde vai aos 25 graus em Presidente Prudente e aos 26 em Presidente Bernardes e em Votuporanga. Os moradores de Ribeirão Preto também vão ter um dia friozinho. Por lá, mínima de 8 e máxima de 26. No litoral, não vai fazer mais que 22 graus em Santos e que 23 em Caraguá. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Nessa madrugada, mínima de 10 e máxima amanhã de 22 graus, com aumento de nebulosidade à noite, mas como a gente já falou, sem chuvas previstas. E aí o sol continua aparecendo mais escondido. Na quinta, os termômetros ficam entre 13 e 22 graus e na sexta, entre 13 e 21 graus. Nesse dia, já com uma pequena possibilidade de garoa à noite. E com esse frio todo aqui em São Paulo desde o fim da semana, o governo estadual decidiu fazer uma ação para tentar diminuir o problema das pessoas que moram na rua. A repórter Sabrina Pires acompanha. Boa noite, Sabrina. Isso, Gamberini, boa noite. Olha, mas para receber esse material, o morador em situação de rua precisa procurar e aceitar o atendimento aqui de onde nós estamos, que é o Cefras, também conhecido popularmente como Chá do Padre, é o Serviço Franciscano de Solidariedade. Esse espaço, esse salão, há 3 anos, toda vez que faz frio, eles fazem atendimento para os moradores em situação de rua. Eles chegam, inclusive, durante a madrugada e essa doação está sendo feita agora pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e também pela Defesa Civil. São pelo menos 400 kits e aí um deles, colchão, cobertor, lençol, tem também aqui
os mantimentos, cesta básica, kit higiene e ainda o kit de vestimenta, inclusive com sapato e capa de chuva. Agora, esse material todo vai ajudar aqui a Igreja do Largo São Francisco a fazer esse atendimento durante todo o inverno. Agora, quem quiser ajudar também pode trazer suas doações aqui na Rua Riachuelo, 268, no centro, aqui na Sé. Voltamos ao estúdio. Alberto Dines, um dos jornalistas mais importantes do país, morreu hoje aos 86 anos em São Paulo. Dines marcou história da imprensa nacional ao modernizar o Jornal do Brasil no começo dos anos 60. Dines foi também o fundador do Observatório da Imprensa, que analisa e critica a mídia de hoje. Considerado o primeiro ombudsman do país, ele estava internado havia 10 dias no Hospital Albert Einstein. O velório e o enterro serão amanhã no cemitério israelita em Embu das Artes. Alberto Dines nasceu no Rio de Janeiro. Com 20 anos, iniciou a carreira escrevendo para a revista Cena Muda. 10 anos depois, se tornou editor-chefe do Jornal do Brasil, onde comandou a reformulação do diário. Crítico da ditadura militar, acabou demitido em 1973. Depois de 2 anos, assumiu a direção da sucursal da Folha de São Paulo no Rio, onde ficou até 1980. Na Folha, criou o Jornal dos Jornais, coluna em que analisava o jornalismo brasileiro. Depois de escrever uma sátira para o Pasquim, jornal que fazia oposição à ditadura, Dines deixou a Folha. Em 1982, foi morar em Portugal para escrever a biografia do escritor Stefan Zweig, judeu-alemão que fugiu para o Brasil no auge do governo Hitler. Depois da publicação do livro, Dines assumiu o cargo de secretário editorial da Abril. Em 1995, de volta ao Brasil, criou o site Observatório da Imprensa, que teve versões para a TVE e a TV Cultura. Nosso objetivo mantém-se o mesmo: discutir a imprensa para melhorá-la, defendê-la para conferir-lhe confiabilidade. Dines escreveu 15 livros sobre os mais variados temas, de ficção a reportagens e biografias. Ele deixa mulher e 4 filhos. A Justiça de São Paulo manteve hoje a decisão de anular os julgamentos do caso conhecido como Massacre do Carandiru e mandou remarcar um novo júri popular ainda sem data. Em 1992, na ação, 111 presos foram mortos. 74 policiais militares já tinham sido condenados e terão que passar por novo julgamento. Os presos foram mortos no episódio que ficou conhecido como Massacre do Carandiru. A Polícia Militar invadiu a casa de detenção no dia 2 de outubro de 92, sob ordem do então governador Luiz Antônio Fleury Filho, para conter a rebelião que começou no Pavilhão 9. No tumulto, outros 34 presos teriam sido mortos pelos próprios colegas de cela. Os PMs alegaram que atiraram nos presos para se defender. Nos júris realizados entre 2013 e 2014, os policiais haviam recebido penas que variavam de 48 a 624 anos de prisão na primeira instância da Justiça em São Paulo. Mesmo assim, só um dos policiais está preso, mas por outros crimes. Todos os outros estão soltos. 2 anos depois, a pedido da defesa dos condenados, o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou os julgamentos, alegando que os jurados tinham votado contra as provas do processo. Não foi possível individualizar a conduta de cada policial para saber quem ele matou. O Ministério Público sustenta nos embargos que todos os PMs participaram das execuções em cada andar do Carandiru e, por isso, as condenações devem ser mantidas. A Procuradoria-Geral da República denunciou o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, pelo crime de falsidade ideológica para fins eleitorais e fraude na prestação de contas da campanha dele em 2014. Essa é a 4ª denúncia contra Fernando Pimentel dentro da Operação Acrônimo, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais envolvendo gráficas e agências de comunicação. Além do petista, outras 6 pessoas ligadas à campanha dele ao governo mineiro também foram citadas. Agora cabe ao Superior Tribunal de Justiça decidir se aceita a denúncia contra elas. Investidores que tinham dinheiro na poupança e foram prejudicados pelos planos econômicos nas décadas de 80 e 90 já podem aderir ao acordo com os bancos para receber essas perdas. O site para adesão entrou no ar hoje. O endereço online é pagamentodapoupança.com.br.
Uma análise da documentação será feita pelos bancos e chamada de validação. Se ficar comprovado que o beneficiário tinha poupança e teve perdas na época dos planos econômicos, o pagamento deve cair na conta em até 15 dias. Herdeiros e inventariantes também podem aderir ao acordo. Depois de quase 2 meses sem governo, a Itália discute o nome do professor Giuseppe Conte como possível primeiro-ministro. O nome de Conte foi sugerido pelos partidos que conquistaram a maioria do parlamento italiano nas eleições de março, a Liga e o Movimento 5 Estrelas. O plano de governo deles é retirar a Itália do bloco europeu. Essa discussão gera preocupação entre as lideranças do bloco, com medo de mais uma onda de instabilidade política e econômica, como a gerada pela saída do Reino Unido no ano passado. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natali. A democracia na Itália tem a vocação para, de vez em quando, produzir uma enorme piada. Desta vez, ela tem nome e sobrenome. Se chama Giuseppe Conte. É um advogado de Florença sem nenhum passado político, que foi ontem indicado ao presidente da República para ser o novo primeiro-ministro. A sugestão partiu da Liga e do Movimento 5 Estrelas, 2 partidos que foram individualmente os mais votados nas eleições legislativas de 2 meses atrás. Como nenhum outro partido ou bloco partidário elogiou a maioria dos deputados, a Itália estava sem governo. A Liga e os 5 Estrelas não têm muita coisa em comum, a não ser o populismo e a aversão pela União Europeia. Matteo Salvini, da Liga, não queria que o novo governo fosse chefiado pelo líder dos 5 Estrelas, Luigi Di Maio, e a recíproca também era verdadeira. Foi por isso que o advogado Giuseppe Conte virou uma terceira opção, um nome de conciliação. Acontece que Conte divulgou um currículo pessoal em que dizia ter lecionado ou feito cursos de especialização em universidades estrangeiras de muito prestígio. 2 jornais italianos foram atrás e descobriram hoje de manhã que era tudo mentira. A Universidade de Nova York, por exemplo, não tinha nenhum registro dele como professor ou como aluno. E o Instituto da Áustria ensina idiomas e não ciências jurídicas. Hoje, quando anoiteceu em Roma, o nome de Giuseppe Conte já havia subido no telhado. Era pouco provável que o presidente Sérgio Mattarella indicasse um mentiroso para presidir o governo. Os 2 partidos que o indicaram podem ir atrás de um outro nome, ou então Mattarella pode convocar novas eleições para tirar o país do beco político sem saída. Mas se a Liga e os 5 Estrelas insistirem, o governo de direita que eles podem formar prevê expulsar refugiados e imigrantes sem documentos e também querem dar uma mesada de R$ 3.300 para as famílias mais pobres, o que aumentaria o rombo fiscal italiano para desespero da União Europeia. É assim que o mundo gira. Boa noite. A Justiça da Austrália condenou à prisão o arcebispo de Adelaide por acobertar abusos sexuais de menores. Philip Wilson, de 67 anos, foi condenado por não relatar à polícia os abusos de 2 coroinhas atribuídos a um sacerdote da região na década de 70. Philip Wilson disse que não se lembrava se os 2 meninos lhe contaram do abuso, se declarou inocente e que está decepcionado com a condenação. O dono do Facebook, Mark Zuckerberg, depôs hoje no Parlamento Europeu e pediu desculpas pelo vazamento de dados de usuários da rede social. Zuckerberg prestou esclarecimentos sobre como a Cambridge Analytica acessou indevidamente os dados pessoais de 87 milhões de pessoas. Depois da descoberta do envolvimento da Cambridge Analytica e seu braço na Europa, a SCL Election, na exploração ilegal dos dados privados, as 2 empresas faliram e fecharam. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Hoje, 10h30 da noite, no Tudo Seu, Rony Fon conversa com um psiquiatra forense sobre grandes crimes brasileiros.